Bom, galera, não sei se todo mundo aí conseguiu ler Romanos. Deu para... Leu? Romanos, capítulo 1, do versos 18, né, em diante, até o 32. Hoje, galera, para a gente ganhar tempo, né, que teve esse momento de aniversário aí, a gente vai conseguir falar dos testemunhos, pra gente entrar direto na palavra aqui, beleza? Que aí a gente já vai direto pro texto mas segunda que vem, se assim Deus quiser, a gente volta aqui, né? Romanos capítulo 1, vamos ler a partir do verso 16. Aí eu vou fazer a leitura aqui e você vai acompanhando, tá? Romanos capítulo 1, do verso 16 em diante. Amém? Dá para ler? Então vamos lá. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano, corruptível, às aves, aos quadrúpedes e os répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disto, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdias, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus e que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Uau! Textão, né, galera? Textão brabo, né? Mas vamos lá, gente. Esse texto ele se estende, na verdade, né, toda essa sentença que Paulo ele fala aqui
do verso 18 até o 32, ele vai até o capítulo 3, do verso até o verso 20, capítulo 3. Nós temos aí, né, praticamente 3 capítulos aqui, citando sobre uma coisa que a teologia chama de depravação total. É o ser humano no seu estado caído, né? Então aqui ele está falando tanto dos gentios quanto dos judeus. Aqui ainda não cita, né, os judeus, mas quando a gente vai ler aí o 2, o 3, a gente vai ver lá que a figura do judeu aparece. E Paulo, ele escreve essas linhas aqui para mostrar para nós, os seus ouvintes lá também, seus leitores, a necessidade que o homem tem do Evangelho. Porque ele começa falando do Evangelho na sua carta. A gente viu, né, semana passada, semana retrasada, que o início dessa carta ali, Paulo ele vai dar ali uma introdução a respeito do seu assunto na carta, que é o Evangelho. Ele vai falar do Evangelho em toda essa carta, mostrando que, do que se trata esse Evangelho. E Evangelho, né, como a gente já falou, mas vale repetir, ele é a narrativa de um fato. O que é o Evangelho? É uma notícia. É você falar de um acontecimento. Que acontecimento é esse? É o acontecimento da encarnação, vida, morte, ressurreição, assunção de Jesus. Então, esse fato ali, esse fato que foi histórico, foi real, aconteceu, ele é a notícia do Evangelho, porque esse fato é que pôde, nos livrar disso que ele chama aqui a ira de Deus. Ele está falando aqui que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Então, se existe o Evangelho que vai trazer uma boa notícia de salvação para nós, nós temos que entender que nós somos salvos do quê? Do que Paulo está falando aqui que nós somos salvos? Qual que é essa salvação? O que significa isso? Né? Qual que é a real desse papo de salvação aí? Do que nós estamos sendo salvos? Paulo ele vai tratar disso. Ele precisava dar para nós esse contexto. Ele precisava dizer para a gente, falar assim, cara, olha, o ser humano está perdido. Completamente perdido em si mesmo. Por que ele está perdido? Aí Paulo ele vai trazer um entendimento e uma luz para nós aqui, falando o quê? Que a perdição do homem não é uma questão social. A sociedade, que, vamos dizer assim, é a desigualdade social, problemas sociais. Não. Ele também não vai falar que o problema do ser humano é uma questão psíquica. As pessoas estão perdidas, né, na sua psique, a alma ferida, a alma doente. Não. O problema do mundo é um problema de cultura. Muitas culturas, muita gente que pensa diferente e por isso que dá tanto problema. Não. Paulo ele vai na raiz do problema. Ele vai mostrar para a gente que o problema do ser humano é que ele, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Aqui está o problema, o BO da humanidade. Por quê? Porque ele está falando aqui que no verso 19, pois o que se pôde conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. E o coração insensato deles se obscureceu, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis.
Então, o que ele está dizendo aqui para a gente? Olha, a natureza proclama a glória de Deus, né? Existe um testemunho interior no ser humano que, sabe, que fala de Deus, mas o ser humano, ele pegou essa verdade de quem Deus é, dessa revelação de Deus, e ele suprimiu essa verdade. A palavra suprimir aqui que ele fala, né? Ele abafa essa verdade. Ele pega essa verdade e ele achata essa verdade. E o que ele coloca no lugar disso? Ele mesmo. Né? Então, assim, ele tira Deus da jogada e coloca a si próprio. Eles trocaram a glória de Deus, né? E eles preferiram fazer imagens, né, da sua própria imagem para, né, adorar. Dizendo-se sábios, se tornaram tolos. Né? Trocaram a glória do Deus invisível por imagens do que é visível. Basicamente, o que ele está dizendo aqui é, eles trocaram Deus, a imagem de Deus, a visão de Deus, pela visão de si mesmo. Né? Ou seja, quando o homem ele decide viver a vida ao seu próprio modo. Então, para que Deus? Vamos construir uma torre, né? O Alex falou isso aqui outro dia. Vamos fazer uma torre. Né? Porque a gente não precisa de Deus. A gente pode chegar lá sem Deus. A gente pode construir uma torre aqui, que é obra nossa mesmo, humana, né? A Torre de Babel, uma figura disso. Né? E ali a gente vai tornar o nosso nome famoso na terra e nós vamos chegar ao céu. Sem precisar de Deus. Essa é a imagem bizarra, velho, da Babilônia ali, né? Da Babel que nasce lá. Mas, essa aqui mostra pra gente a necessidade que a gente tem do Evangelho. Por isso que os versos 16 e 17 são talvez o coração dessa epístola. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Ou o justo pela fé viverá. Talvez o sentido fica melhor aí. Então, galera, esse é o motivo pelo qual nós precisamos desse Evangelho. Que a gente precisa de Jesus para nos conectar novamente com o Deus que nós rejeitamos. Isso é a história da humanidade, gente. Isso que é a história da humanidade, está aqui, nua e crua. Sabe? Paulo narra aqui isso aqui. Talvez esse seja um dos capítulos mais interessantes assim, da Escritura. Paulo narra aqui claramente situação degradante do ser humano. Esse descolamento de Deus, essa repulsa de Deus, né, que o ser humano cria e abandona, o que ele vai gerar no ser humano? Aí ele começa a mostrar a degradação, né? Aí ele começa aqui no verso 24. Por isso que, por terem o conhecimento de Deus e não glorificaram como Deus, por esse motivo, por eles, né, excluírem Deus da sua vida e criarem um mundo à sua própria imagem, à sua própria vontade, por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito e eternamente. Amém. Ele começa a mostrar para a gente, né, que como o ser humano rejeita Deus, aí Deus, né, como um juízo já inicial, vamos dizer assim, né, uma coisa que está pré-anunciando o juízo eterno de Deus, ele já começa a entregar o ser humano a si mesmo. Ou seja, você quer então isso? Então tá bom, vai lá. Então eu vou te entregar a si mesmo. E aqui, meu irmão, talvez é a pior versão do juízo de Deus. É quando Deus entrega a gente a nós mesmos. Aí, meu irmão, não tem freio, né?
Quem que te freia? Sabe? Quem que freia você? Quem que me freia? Somos insaciáveis. Quem que vai frear a gente? Cara, se não é Deus para pegar a nossa consciência e, sabe, de alguma maneira ali, falar assim, olha, cuidado com isso. Se não é Deus para trazer um testemunho no nosso coração ali, falar assim, olha, você está indo botar ali um pingo de medo, de pudor, sabe? A gente se entrega completamente, cara. Se entrega completamente a todo tipo de coisa. E o pior é que quando Deus nos entrega a nós mesmos, o que acontece? Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o corpo natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e receberam em si mesmo a merecida punição do seu erro. Assim, sabe o que significa isso aqui? É a confusão da identidade de quem nós somos. Sabe? É quando a gente já está tão entregue ao pecado que a gente esquece a nossa verdadeira natureza. A nossa verdadeira, sabe, quem somos de fato. Né? É a confusão. É a confusão, sabe, da crise de identidade. Chega nesse nível. Sabe? Eu vou, né, começar a perder quem eu sou. Qual que é o seu gênero, né? Eu sou isso, sou aquilo, sou aquilo outro. Eu me entendo assim, eu me identifico assim. Não, e o povo querendo ser gato, cachorro. Gato, cachorro, eu mesmo. Eu entendo como gato, eu entendo como cachorro. Pois é, velho. É um nome estranho. É uma patologia, né? Então, quer dizer, o cara vai sendo entregue e essa crise vai ficando ali no ser humano. O que é isso aí? É o pecado em si? Não, isso aí é a consequência do pecado maior, que é o abandono de Deus. É o abandono de Deus. Então, meu irmão, assim, olha, existe a situação da realidade da humanidade que está nessa condição. Agora, traz isso para você, para mim. Vou pegar isso aqui, Lucão aqui, eu. Entendeu? Então, assim, Deus está me incomodando com alguma coisa. Deus está me trazendo luz de alguma coisa. Aí eu simplesmente pego aquilo ali que Deus está falando comigo e eu começo a abafar aquilo, a suprimir, né? Que a palavra aqui é supressão, é suprimir a verdade. Ou seja, acho que não é bem assim, eu mereço ser feliz, eu mereço alguma coisa, mas não sei o quê, esse pessoal é muito radical, não sei o quê. Começa a criar, sabe, tipo de um diálogo interno, você vai começar a lutar contra aquilo, você vai suprimir a verdade. Daqui a pouco aquilo ali vai ficar uma coisa, beleza, entendeu? Natural, normal. E o problema é que a gente perde a nossa identidade, e a gente assume uma identidade que ela é pervertida por conta do pecado, e essa perversão, uma coisa vai levando a outra. É igual aquela história, né? O cara mente. Daqui a pouco ele não sabe se a mentira é verdade ou se a verdade é mentira. Ele mesmo começa a acreditar e desconfiar do que ele está falando. Será que é verdade? Será que não? Entendeu? Daqui a pouco o cara... É a compulsão, né? O mentiroso compulsivo. O cara vai ficando um cara completamente desconfiado até dele mesmo. Ele assume uma identidade pervertida. A consequência do cara ser entregue a si mesmo. E ele continua aqui, ó. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou. Aí, ó, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Então, cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade, estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte,
eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. A condição do ser humano, gente, é completamente arruinada. Sabe? É de mal a pior, né? É o quadro. É o quadro. E tem... é uma questão moral, é uma questão psicológica, é uma questão social. Vamos fazer um ajeito aqui. Gente, o mundo já está caótico. Socialmente, psicologicamente, moralmente, já está tudo caído. Então, assim, ajuda a consertar umas coisas, ajuda, mas não resolve. Porque o problema do pecado, somente o que Cristo fez na cruz que pode solucionar. Não tem nada que a gente possa fazer. É o que Ele fez. E para a gente ver a boa notícia, lá no verso 21 do capítulo 3, a gente vai ir e voltar sempre aqui, porque diz assim, capítulo 3, verso 21, mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Onde fica o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? Da lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Agora, beleza. Nós falamos da situação horrorosa que nós estamos vivendo. Essa situação do ser humano. E olha, o que existe para esse ser humano caído é uma expectativa de juízo. Entendeu? Uma expectativa de juízo. Então, quando você vê pessoas com certo tipo de aflição, é essa expectativa de juízo. Sabe? Por quê? Porque é isso que espera o homem pecador. Ele, de alguma forma, ele tem uma consciência que o pecado dele não vai ficar impune. Aquilo ali uma hora aquilo vai vir contra ele. Tem até um provérbio que fala que o teu pecado te achará. Mas quando Paulo vira a chave aqui, ele fala assim, mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou. A justiça de Deus se manifestou. Que justiça é essa? Porque a gente tem aquela ideia, né? Peço perdão a Deus, meu pecado é esquecido. Não, amigão. O pecado de ninguém é esquecido. Nosso pecado, ele vai para a conta de alguém. É igual dívida, amigo. Você está devendo a alguém. Você está me devendo. Vou dar um exemplo aqui. O cara está me devendo. Aí eu viro para ele e falo assim, cara, olha, você não tem como me pagar, então eu vou te perdoar, tá tudo bem. Está perdoado sua dívida. Ah, não, aí desapareceu. Não, eu assumi o prejuízo. Aquele dinheiro que era para estar aqui não está mais, eu assumi não ter ele mais. Entende? Tá claro? O que Jesus fez por nós foi isso. O que é a justiça de Deus? A justiça que nos livra do juízo é aquela justiça que Jesus, na cruz, recebeu. Quando Jesus foi para a cruz, ele levou sobre si o nosso pecado. Quando ele falou assim, Deus, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Essa era a questão toda da agonia de Jesus no Getsêmani. A agonia de Jesus não era a chibatada dos romanos, ser pregado na cruz, mas era o cálice da ira de Deus que viria sobre ele. Ele beberia esse cálice, o cálice da ira. Por quê? Porque o pecado é injusto e ele precisa ser
cobrado. Então, quando ele soa sangue, quando ele percebe que vai passar por isso, Provavelmente, né? Sentiu a angústia, né? O peso, né? Ali já começou. Entendeu, galera? Então, ele já começa, então, ali a passar por essa agonia, né? Do sofrimento, de beber do cálice da ira de Deus. Então, esse cálice da ira de Deus foi derramado na cruz. Se você for ler a história da crucificação ali, nós vamos ver, cara, assim, várias coisas ali, a escuridão, sabe? Na hora do dia, escurece tudo, né? Vem um terremoto, o véu do templo é rasgado. Ali você tem várias coisas que acontecem, os guardas romanos, os caras viram assim, cara, esse cara verdadeiramente era o filho de Deus. Os caras confessam. Os fariseus lá que o crucificaram, o sacerdote falou, olha, caia sobre nós o sangue desse justo. Tipo assim, Pilatos lavou as mãos, eu estou livre do sangue desse homem aí. Aí os sacerdotes falaram assim, caia sobre nós o sangue dele. Sobre nós e sobre nossos filhos. Olha que coisa. Então, todo esse drama que aconteceu ali com Jesus é por conta disso aqui. Porque nós estamos debaixo da agonia da ira, desse justo juízo de Deus. Que já agora as pessoas estão longe de Deus, já estão sentindo isso porque estão entregues a si mesmo, mas não é só isso, não. Lá na frente, lá no final da história, vai ter um julgamento, onde as obras dos homens serão julgadas, os nossos pecados, a gente só não vai sofrer a condenação porque Cristo levou a nossa culpa. Entendeu? Mas todos nós somos culpados. Mas Ele pagou. Você que crê nele, você que o confessa, você que o ama, sabe? Ele trocou no lugar com a gente, com você, né? E com todos aqueles que creem. E tem duas palavras aqui interessantes, só para a gente fechar aí, que é isso aqui, ó. Verso 23, 24, o 24 do capítulo 3, diz assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Duas palavras aqui, a redenção e a propiciação. Paulo ele combina as duas aqui, porque uma sem a outra fica incompleto na história. O que é a redenção? A redenção é... Os judeus eles tinham um costume, uma lei lá, que quando uma pessoa ficava em dívida com a outra, empobrecia, ela era entregue como escravo para uma família mais abastada. Então as terras deles, tudo dele, a família, tudo ficaria ali a serviço até ele pagar aquela dívida. Até que, de repente, um parente daquela família que está endividada, enrolada, aquele parente ele tinha o direito de reclamar aquela família de volta e as terras deles. Ou seja, ele tinha o direito de chegar para aquele homem que estava ali, né, possuindo ali aquelas terras e aquela família, falar assim, olha, eu vou pagar a conta deles, então eu quero de volta. E ele deveria dar de volta. A propriedade não era igual aqui no Brasil. Você vende um lote, eu vendo um lote para o Eri, é dele agora. Não, eu posso vender para ele o direito de uso até determinado período, porque aquele lote deu um tempo previsto ali, volta para mim. Para quê? Isso era uma lei anti-pobreza em Israel. Para que aquela família nunca ficasse sem terra. Mas enquanto ela também endividava, ela precisava entregar essa terra para o cara plantar, cultivar, e aquela família precisava trabalhar para poder pagar a dívida para que também não houvesse prejuízo para o outro. Mas o fato é que quando um parente daquele cidadão aparecia, se apresentava, falava, olha, eu sou parente dele, então vou reclamar o direito dessa família e dessa terra. Vou pagar e eles voltam a ter o que é deles, ou pelo menos agora é comigo aqui.
A redenção era isso. Era redimir, era comprar de volta. Sabe? Ele usa essa palavra aqui. A redenção. O que Jesus fez foi isso. Ele se tornou... Oi? Ele nos redimiu. Ele se tornou um de nós para, sendo um de nós, pagar a dívida nossa e poder nos comprar de volta para Ele. Porque nós estávamos vendidos, nós estávamos em dívida. Nós pecamos contra Deus e entregamos tudo para Satanás. E nós ficamos vendidos. Mas Ele nos redimiu. Ele se tornou um homem. E Ele compra você, a mim, todos nós de volta para Ele. E fala assim, cara, olha, eu tenho o direito porque eu sou um parente deles, eu me tornei um como eles, um ser humano como eles, e eu quero esse povo de volta. E por que a palavra propiciação? Porque a moeda que Jesus pagou não foi moeda de dinheiro, foi o seu sangue. Foi o seu sangue. A moeda no reino do Espírito, do mundo espiritual, é o sangue. E ele fala aqui, a quem Deus apresentou como propiciação pelo seu sangue. Então, quando Jesus compra, o preço que ele paga para a nossa redenção é o seu sangue. Então ele fala aqui, ó, está vertido. Sabe? Ele aspergiu o seu próprio sangue lá no Santo dos Santos, onde havia a Arca da Aliança, a tampa da arca, e ele aspergiu ali. E aquele sangue tornou Deus favorável a nós. Então, essa história, amigo, do Evangelho, essa narrativa que Paulo está aqui descortinando para nós. E por que você e eu precisamos de Deus? Por conta disso, porque foi contra Deus que nós pecamos. Por que nós precisamos do Evangelho? Porque a nossa bucha, nosso BO é com Deus. É com Ele. É com Ele. Resolvendo com Ele, como que a gente resolve com Deus? Por meio do caminho que o próprio Deus construiu. E Deus aqui não está oferecendo para a gente aqui uma religião. Ele está falando assim, ó, faz isso, isso e isso e você vai ser salvo. Não. Não é um caminho que Ele está querendo que você construa até Ele. Ele construiu o caminho até nós. Ele criou o caminho de salvação para nós. Para que a gente pudesse vir para Ele. Qual que é a nossa parte nesse processo? Né? Está aqui. Pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Primeiro do judeu e também do grego. Por que primeiro do judeu? Porque aos judeus foi confiado os oráculos de Deus. Começou lá a história. Então, eles estão lá, de alguma forma, de alguma maneira, né, já na história. Nós entramos depois. Primeiro os judeus eles receberam lá. Agora é a gente. Os gentios. E qual que é a maneira? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Crê. Crê no Senhor. Agora vale aqui, irmão, rapidinho aqui, lembrar de uma coisa. Não confunda a fé com acreditar. A fé salvífica, a fé bíblica, não é apenas acreditar. Eu acredito em Deus. A fé salvífica, ela te lança no seguinte. Ela te lança, sabe, na confiança. Ela te lança na atitude. E ela te lança na esperança. As três coisas. Ela te lança na confiança, eu confio que Deus pode. Ela me lança na ação, porque eu agora, da agora adiante, eu vou andar em novidade de vida, porque algo aconteceu dentro de mim, eu creio nesse Deus, esse Deus agora me propõe um caminho. E ela me lança na esperança, porque esse caminho tem um lugar para onde que eu vou. Tem um fim. Sabe? Tem uma realidade lá na frente. Então, meus irmãos, é isso, né? Basicamente, que eu
queria deixar aqui, mas abrir rapidamente aqui, né, para a gente, se alguém quer aí contribuir com alguma coisa, quiser fazer alguma pergunta, quiser, como é que fala? Dizer que não concorda, discordar, tá livre aí, tá aberto aí. Eu quero falar aqui quando